Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Esse trecho é parte da nossa leitura bíblica de hoje. Nós vamos ler dos versículos 36 ao 46. Então eu quero convidar você a, depois de abrir a Bíblia neste trecho, se colocar em pé para nós fazermos a leitura dessa passagem. Mateus 26, de 36 a 46. Diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Senhor Deus, este trecho da Tua Palavra contém coisas tão profundas a respeito daquelas últimas horas da vida terrena do Senhor Jesus. Nós confessamos que não temos em nós mesmos entendimento para penetrar na profundidade, na importância desta narração, mas nós sabemos que ela foi inspirada pelo Teu Espírito Santo. Nós cremos nisto e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine o nosso coração, aqueça o nosso coração, o nosso entendimento, revelando-nos coisas profundas da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e convido-os então a meditar comigo sobre o tema Na Antessala da Dor. Todos nós já estivemos numa sala de espera, de dentista, de médico, até de procedimentos mais complexos, de cirurgias. E estar numa antessala não é uma coisa que traz conforto, satisfação, descanso. É um momento de apreensão. Nós estamos esperando por alguma coisa que vai acontecer. Porém, por mais terrível que seja a coisa esperada por algum de nós, estando numa antessala, jamais se comparará ao que aconteceu nesta antessala na vida de Jesus. Esta narrativa que acabamos de ler contém coisas tão profundas,
coisas que, humanamente falando, são impossíveis de serem dissecadas, de serem compreendidas. Nós precisamos da luz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração uma palavra, uma revelação, algo que venha nos edificar, algo que venha nos quebrantar nesta hora, meditando sobre este momento tão importante na vida de Jesus. O contexto aqui é muito claro. Os versículos anteriores falam que Jesus estava no cenáculo, aquele local que foi escolhido para a celebração da última ceia. E ali no cenáculo, várias coisas aconteceram. Jesus estabeleceu a nova aliança. Ontem fomos ministrados sobre a nova aliança. Coisa tremenda. Ali também Jesus advertiu Pedro de que ele o trairia. Ali Jesus revelou que seria, aliás, Pedro o negaria. Ali Jesus revelou que seria também traído por um dentre eles. Ali Jesus lavou os pés dos discípulos, demonstrando o seu amor, o seu coração de servo. Ali Jesus foi um pastor, pastoreou aquelas pessoas, aqueles 12 discípulos. Agora, Jesus se levanta daquele lugar, tendo finalizado aquela parte, e vai com os discípulos. No verso 36, ele vai com os discípulos. Jesus poderia ter dito assim: olha, finalizei aqui o meu trabalho com vocês, agora o que vai acontecer é entre mim e o Pai. Vocês fiquem aqui, porque eles iam abandoná-lo mesmo, dali a pouco. Jesus poderia tomar essa atitude, mas jamais. Ele amou-os até o fim, ele ama hoje. E Jesus então os conduz com ele à sua antessala da dor, ao seu momento de angústia e sofrimento. O verso 36 diz: em seguida, logo após aqueles episódios ali no cenáculo, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Este lugar fica no sopé do Monte das Oliveiras e era o local, um local preferido por Jesus. Lucas, narrando essa passagem, diz que Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. Então, era o lugar onde quem quisesse achar Jesus numa hora daquelas da noite, poderia ir direto para lá, ele estaria lá, em oração. Quantas noites ele passou ali, quantas madrugadas ele foi para aquele lugar para orar. E aquele lugar foi a sua antessala do seu maior sofrimento. Getsêmani, essa palavra em hebraico significa lugar da prensa das azeitonas, o lagar onde as azeitonas eram prensadas, esmagadas, moídas para a extração do óleo. Jesus foi para ali, para aquele lugar. Eram as horas que antecediam a sua prisão, o seu sofrimento e a sua morte. O que aconteceu nessa antessala da dor? Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que Jesus valorizou a companhia dos seus discípulos. Então, a primeira coisa que vemos nesta antessala da dor é a valorização que Jesus deu à companhia dos seus discípulos. Está isto claro aqui no versículo que acabei de reler, o 36, e também no seguinte, nos dois seguintes, verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele saiu com todos os 11,
porque Judas já tinha se apartado deles para ir se encontrar com aqueles a quem Judas vendera Jesus. Então Jesus foi com os 11 para o Getsêmani. E ali ele deixa os 11 ali, chama 3, ficaram 8 naquele espaço. Jesus chama aqueles três que o acompanharam em momentos tremendos do seu ministério. Aqueles 3 que viram Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Aqueles 3 que viram a glória de Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Jesus chama estes 3, leva-os consigo para um segundo espaço no Getsêmani. Deixa-os ali e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, uma necessidade da companhia. Aqueles 3 que foram os mais próximos, os mais disponíveis dentre os 12. A estes, Jesus abre o coração. A minha alma está profundamente triste. Eu estou triste até a morte. É uma tristeza total, não tem mais aonde essa tristeza se estender. É até a morte. Fiquem aqui e orem, vigiem comigo. Eu preciso da companhia. Insistiu na participação deles naquela hora da sua vida, naquela última hora. O que mais aconteceu nessa antessala da dor? Em segundo lugar, nós vamos encontrar aqui Jesus orando. Então, a segunda coisa, Jesus orou intensamente. Valorizou a presença, a companhia dos discípulos. Orou intensamente. Nós vamos encontrar aqui a oração mais intensa que já foi feita neste planeta, em todos os tempos desde a sua existência. A oração mais profunda, a oração mais cheia de dor. Marcos diz assim, nessa narrativa, ele diz que Jesus falou: estou tomado de pavor e angústia. Esta oração foi feita no momento de pavor e angústia. Esta oração feita no momento de tristeza até a morte. Você já orou assim a Deus, estando profundamente triste, não vendo solução em nenhuma parte, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Para cima sempre tem solução. É o único lugar de onde vem o nosso socorro. Vem de Deus. Vamos observar aqui a postura física de Jesus nessa oração. Não estou ensinando que toda oração deva ser feita de joelhos, prostrada. Deus nos ouve, independentemente da nossa posição física. Mas aqui, aprove ao Espírito Santo registrar a postura física de Jesus. Há momentos que, para mim, anos-luzes atrás do modelo perfeito que é Jesus, há momentos que orar, para mim, é pôr a cara no pó. Não há outra maneira em que eu me encontre com alguma dignidade diante de Deus, a não ser em prostração completa. Jesus orou dessa maneira aqui, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então, a postura física de Jesus nos leva a ver um homem prostrado, um homem quebrado, indo até o espaço físico mais baixo possível.
Eu creio que por isso o Espírito Santo registrou a postura física de Jesus. E qual a atitude de Jesus nessa oração? Atitude de submissão. Como foi a sua oração? Ele orou 3 vezes, as mesmas palavras. No verso 44 diz, repetindo as mesmas palavras. Jesus orou, Pai, meu Pai. Abba, aqui a palavra é Abba, Pai querido, Paizinho. Aquele momento em que nós queremos nos agarrar àquilo que é mais doce, mais amoroso, mais precioso, porque a angústia é muito grande, precisamos de amor, o amor de quem é amor. Então Jesus clama naquela prostração tremenda, Pai, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, mas não seja como eu quero. A submissão o leva à entrega daquilo que o homem tem de mais precioso e que ele mais segura com toda a força, a sua vontade. Jesus disse no seu ministério que se alguém vier após mim e não negar-se, não aborrecer a este, aos laços familiares, ou seja, amar menos esses relacionamentos familiares e a sua própria vida. Aí é que está o X da questão. A sua própria vida, os seus sonhos pessoais, os seus planos, a sua vontade. Jesus entrega ali a sua vontade, submete totalmente a sua vontade. O autor aos Hebreus fala assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, Deus o ouviu, por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 7 e 8. Ele ofereceu a Deus com forte clamor, súplicas, lágrimas. A quem podia livrá-lo da morte. Deus pode todas as coisas. Deus, o Pai, poderia livrá-lo, poupá-lo de tomar aquele cálice. Jesus, de forma alguma, estava querendo fugir da cruz. Ele estava buscando aquilo que ele precisava. Como ser humano que ali ele era e sempre foi, desde que encarnou, assumiu a nossa forma humana, ele abriu mão da sua glória, abriu mão, esvaziou-se de si mesmo, da sua majestade de rei, de filho de Deus, e assumiu a nossa forma por completo. Nunca usou os poderes, o grande poder que nunca deixou de ter também em seu benefício, nunca, sempre em benefício dos outros. E aqui também não foi diferente. Ele mostra a sua humanidade, o homem Jesus, como você, como eu, estava dizendo para o Pai, aquele que podia livrá-lo daquele cálice, dizendo, se possível, passe de mim esse cálice, mas, glória a Deus que há esse mas, todavia, porém, não seja como eu quero, não facilite nada, faça a tua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Isaías nos diz que a Deus Pai agradou moer o Filho. Por quê? Porque Deus é amor, moendo o Filho dele, ele nos preserva a nós de sermos moídos, destruídos, aniquilados, eliminados da sua presença para sempre, que é o que nós merecíamos.
pelos nossos pecados, mas alguém foi prensado em nosso lugar. Alguém foi moído pelos nossos pecados, traspassado de dor pelas nossas iniquidades. O que mais aconteceu nessa antessala da dor? Em terceiro lugar, Jesus sofreu intensamente. Ele orou intensamente e ele sofreu intensamente. Versículo 37 nos diz isso. Lendo novamente, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, tomado de pavor e angústia. Por quê? Porque ele tinha medo da multidão que iria gritar, crucifica-o, crucifica-o. Porque ele sabia que Pilatos ia entregá-lo aos truculentos e cruéis soldados, porque ele tinha medo e tinha pavor de que o sumo sacerdote, os sacerdotes, os religiosos iriam virar as costas e rejeitá-lo, seu próprio povo iria pedir a sua crucificação. Ele estava com medo porque os discípulos iam abandoná-lo, um iria traí-lo, estava fazendo isso, e o outro iria negá-lo, aquele mais íntimo iria negá-lo. Ele estava triste por causa disto? Não. Eu vejo Jesus nestes episódios aqui como um valente guerreiro, o destemido, aquele que está prostrado diante do Pai e está cheio da determinação de ir até o fim no processo de salvação. Então ele sofreu angústia até a morte. Lucas fala que nesse momento um anjo veio e o confortou. Deus o ouviu. Deus ouve as nossas orações, quanto mais a do seu Filho Jesus, que é perfeito e só queria uma coisa, fazer a vontade do Pai. Então, Deus aqui, o Pai, aparentemente está em silêncio, você não ouve a voz do Pai. Como no batismo de Jesus, viu-se o Espírito Santo descendo sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba, ouviu-se a voz do Pai, este é meu Filho amado em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, ouviu-se a voz de Deus. Aqui não se ouve a voz de Deus, dizendo, meu filho, seja forte, meu filho, é por amor, meu filho, lembra do nosso projeto antes da fundação do mundo. Não se ouve, mas sabemos que o Pai está ouvindo. Aqueles que são pais, mães, compreendem a profundidade, a extensão do amor paterno, materno. A gente facilmente, imediatamente trocaria de lugar com o filho, sofreria no lugar do filho para livrar o filho. A dor é muito maior no pai e na mãe. Aqueles que não têm ainda essa experiência terão, e quando tiverem, saberão que isto é realidade. Quanto mais em Deus, o Pai perfeito, Pai de amor, quanto mais Deus, Ele está em silêncio, Ele age mandando um anjo para confortar o filho, Ele dá ao filho aquilo que o filho está pedindo. Faça-se a tua vontade. Sim, meu filho, faremos a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, Jesus sofre intensamente, porque sabe também do peso do pecado que ele vai carregar. Lá, quando ele sair daquela antessala da dor, ele vai enfrentar a dor da separação com o Pai, porque o Pai não poderia estar com ele naquele momento. O Pai é santo, Deus é santo,
Deus não pode estar junto com o pecado. Deus não há em Deus nem sombra de alguma falha ou pecado. Deus é puro, santo, perfeito. Ele teria que se ausentar do Filho naquele momento em que ele expiaria, pagaria pelos nossos pecados na cruz. Jesus sabia dessa separação, sofreu intensamente. Mas aconteceu mais uma coisa, a última da nossa lista aqui, na antessala da dor. Jesus valorizou a companhia dos discípulos, Jesus orou intensamente, Jesus sofreu intensamente e Jesus saiu resoluto e vitorioso. No versículo 44, nós vemos o final desta etapa da oração. Deixando-os novamente, aqui pela terceira vez, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Aquela oração: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No 45, vemos um Jesus confortado pelo anjo mandado de Deus. Vemos um Jesus resoluto, sabendo o que fazer e discernindo a hora. Lembra quando ele estava no primeiro milagre, lá em João capítulo 2, na transformação da água em vinho naquele casamento? Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Jesus sempre discerniu a hora. Aqui, ele sabia que chegou a hora de ser o autor da salvação. Pagar, expiar, cobrir, abrir o caminho para aquele que quiser crer, entrar em comunhão com Deus, receber o perdão dos pecados e a salvação, a vida eterna com Deus. Tudo isto dentro desta tão grande salvação. Chegou a hora. E Jesus falou assim: ainda dormis e repousais. Encontrou-os pela terceira vez dormindo. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, atitude, vamos, disposição. Eis que o traidor se aproxima, discernimento completo da situação. Chegou a hora, é agora, vamos. Jesus sempre foi consciente da hora, consciente do ato de Judas. Aqui há um enfrentamento super corajoso, destemido, de alguém que recebeu a confirmação do Pai para nosso bem-estar, para nossa alegria, regozijo e paz. A vontade do Pai foi que ele morresse na cruz, porque assim nós, todos os que creem, não precisam morrer eternamente, estão libertos. Esta era a vontade, ficou clara neste episódio, nesta antessala da dor. E Jesus vai para a dor, o Gólgota, do Getsêmani, da sala, do lugar da prensa das azeitonas, para o Gólgota, o Calvário, o lugar em que ele seria, até chegar lá, injuriado, humilhado, torturado, cuspido. Poriam sobre ele, sobre a sua cabeça santa, uma coroa de espinhos. Tudo isso ele sabia que ia acontecer. E o levariam debaixo de pancadas e injúrias até o Gólgota, o Calvário. Chegou a hora. Mas eu queria fazer uma aplicação para as nossas vidas. Há algo aqui, neste trecho também, que toca a cada um de nós. A atitude dos 3 discípulos mais achegados de Jesus, dormindo.
E aquele sono, a Bíblia diz aqui que os seus olhos estavam pesados. Jesus fala a eles, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne é fraca. Ali estava Jesus vencendo a carne pelo espírito, e ali estavam eles sendo vencidos pela carne. O sono era maior do que qualquer coisa. Não era simplesmente um sono, era uma entrega para a letargia, aquele sentimento de quase que anestesiado, sabe? Os olhos estavam pesados, a letargia torna a pessoa incapaz de discernir, eles não sabiam. Tem uma outra narração deste episódio, num dos outros evangelhos, onde está escrito assim, eles não sabiam o que responder. Quando Jesus chegou e falou, vocês ainda estão dormindo, de novo dormindo, não puderam vigiar nenhuma hora comigo. Eles não sabiam o que responder. Por quê? Porque estavam anestesiados, estavam debaixo dessa letargia que impede a pessoa de discernir. E eu fico temendo e tremendo com esta palavra, porque muitas vezes há dentre nós, quem sabe eu, você, estamos premidos pelo sono, estamos tomados por uma sonolência e não discernimos. Será que a igreja do Senhor Jesus, neste nosso Brasil, neste mundo, não está dormindo nestes dias finais? Aqueles discípulos, os mais achegados, imagina os outros 8 lá, eu acredito que o texto não diz, mas possivelmente estivessem dormindo também. Porque estes 3 que foram destacados para chegar mais perto do momento de dor e angústia de Jesus, dormiram. E não somente uma vez, não somente um cochilo, mas uma dormência que os impedia de discernir o que estava acontecendo. Tinham acabado de ouvir de Jesus lá no cenáculo, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos pecadores, que ele seria crucificado, que ele seria injuriado, mas que ele voltaria. Tinham acabado de ouvir a promessa bendita na hora da ceia, na hora da instituição da nova aliança, de que Jesus iria tomar aquele vinho novamente com eles no reino do Pai, promessas gloriosas, e dormiram. E dormiram. Momentos depois, dormiram. E dormir de não poder ver o sofrimento do seu mestre ali. Lucas diz que naquele momento de angústia, de sofrimento, Jesus suou e o seu suor eram gotas de sangue que caíam no chão. Certamente Jesus, ao se aproximar pela 2ª vez ou pela 3ª vez, eles viram isto. O que está acontecendo? Será que se cortou? Ou nem viram? Jesus suava sangue. É um sofrimento mais intenso e agudo que um ser humano pode experimentar, porque há ruptura de vasos pela comoção emocional, mental, pelo sofrimento, e o suor se torna em sangue. Isto estava acontecendo com Jesus, mas o sono, a sonolência dos discípulos impediam que eles vissem. Irmãos, nós estamos nos aproximando da última hora. Jesus Cristo está às portas. Muitos dos sinais da sua volta estamos vendo diante dos nossos olhos, acontecendo, fatos acontecendo, ditos por Jesus, preditos por Jesus, que aconteceriam antes da sua volta. E onde está a igreja de Jesus? Onde está você? Onde estou eu? Onde estamos nós? Com o coração incendiado de amor pelo Senhor Jesus, com o coração desejoso de proclamar o seu reino até a sua volta, em todos os recantos do mundo?
ou entregues a uma sonolência, a um cansaço, a um desânimo que impede de discernir as coisas, que impede, que só pensa em si, na sua necessidade, quero dormir, quero descansar. Que nesta manhã, que neste momento sejamos sacudidos pelo Espírito de Deus, de uma forma tão grande, que toda a sonolência, toda a letargia caia por terra e nós abramos os olhos espirituais e tenhamos discernimento de que esta antessala da dor já passou. Jesus passou por todas estas etapas do seu processo de salvação do homem. Ele acabou a obra, consumou a obra e nós agora somos chamados para proclamar o seu nome em todas as partes do mundo. Vamos acordar, vamos olhar, vamos discernir. Já estamos no momento glorioso da volta do Senhor Jesus. Temos o que falar, temos a mensagem, temos as palavras. Vamos orar. Pai, nós agradecemos porque o Teu Filho Jesus passou por todas estas etapas, não eliminando nenhuma delas, não queimando nenhuma delas, mas suportando, sofrendo intensamente por nós, pelos nossos pecados. Suportou o peso da separação, da comunhão contigo, Pai, porque os nossos pecados pesavam sobre ele, mas ele os pagou totalmente naquela cruz. Ele se submeteu à tua vontade e ele sai vitorioso. E nós sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e voltará para nos buscar. Enquanto isso, Pai, acorda-nos, não permita que nós durmamos, não permita, ó Deus, que a carne triunfe sobre o Espírito, de forma alguma, Pai, mas que sejamos acordados, prontos, sempre discernindo o tempo e operando, falando, proclamando, servindo, trabalhando nesta obra bendita para a qual somos chamados. Toca o coração de cada um neste momento, que ouvir esta palavra, para que o sofrimento de Jesus seja conhecido e a vitória de Jesus seja conhecida por todos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Paz, meus irmãos.